Podeis tomar assento. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus. A partir do 23. Jesus acalma a tempestade. Quem não está passando por tempestades nessa hora, né? Às vezes, numa área você está muito bem, mas na outra, só Jesus para acalmar. Amém? Posso estar lendo? E diz assim, comecei no 23. Então, entretanto, ele no barco, seus discípulos... Gente, irmãos, desculpa, não é essa tempestade. É 14, 22. É Mateus. É a segunda tempestade. Não é a primeira. É que eu marquei porque eu quero citar algo sobre ela. Que diz assim, amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre a água e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou, salve-me, Senhor. E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, meu Deus, nesse momento eu li a tua palavra. Senhor, eu sei que a tua igreja já conhece ela de cor, já ouviu várias vezes sendo pregada essa palavra, mas o Senhor quer, com certeza, falar novamente à tua igreja que o Senhor é com ela, que não tem tempestade que o Senhor não possa cessar. Senhor, agora toma a minha vida em tuas mãos, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça e coloque em prática. Senhor, toma a minha vida, o controle emocional. O Senhor sabe que, por mim, eu nem estaria aqui, mas é o Senhor que me trouxe neste lugar. Então, fala através dos meus lábios. Trata meu coração e o coração da tua igreja nessa manhã. E que ela possa receber a tua palavra. E ela venha trazer, Senhor, bastante alegria e força e fé para que eles possam passar a tempestade, Senhor, louvando o teu nome. Essa palavra, como eu falei aqui na oração, é uma palavra bem conhecida.
bem fácil. Para todos nós já que conhecemos, né, sabemos muito bem que Deus aqui quer ativar a nossa fé, quer nos mostrar que tempestade nenhuma você passa sozinho, que Ele está contigo. Mas vamos aqui ver o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Jesus, né, vinha ali com aquela multidão, multiplica, faz a multiplicação do pão, do peixe, e fala com aquela multidão, recebe a notícia que João Batista havia sido morto. Com certeza o Senhor estava triste naquele momento, mesmo sabendo de tudo o que acontecia e o porquê tudo estava acontecendo. O Senhor manda os seus discípulos ir, né, se encontrar lá com Ele no outro lado, manda eles irem para o barco, ir à frente, e Ele se retirou para orar. E ali, quando Jesus observa lá e vê que os discípulos estavam passando por aquela tempestade, estavam apavorados, o que eu ia falar, que eu ia citar outra, porque os discípulos já haviam passado por uma tempestade anterior, né, ao qual Jesus estava dormindo num barco, e os discípulos acordam Jesus, e Jesus cessa aquela tempestade, mas não era diferente na vida deles, como não é na nossa vida, né? Passamos por situações, o Senhor nos abençoa, conseguimos alcançar a nossa vitória, mas quando nos deparamos novamente com aquela situação, esquecemos de quem é o Deus na nossa vida. Não é assim? Passamos e reconhecemos. Hoje temos a Bíblia, né, com toda a história escrita. Cremos, porque todos que estão aqui creram que Jesus veio, Jesus andou nessa terra, Jesus andou com os discípulos, ensinou os discípulos, e depois de 3 anos de ministério, Jesus foi morto, mas Jesus ressuscitou. Foi por isso que eu aceitei Jesus, e talvez foi a mesma forma de você aceitar Jesus, porque você creu que Jesus ressuscitou. E Ele vive, e Ele reina. Mas, quando nós estamos passando por uma tempestade, não somos diferentes de Pedro, dos outros discípulos. Estamos naquele vento, naquela tempestade, muitas das vezes nos sentimos só, nos sentimos desamparados. Talvez ali ele estivesse falando, se Jesus estivesse aqui, como estava na outra vez, dormindo, eu poderia ir lá acordar Jesus, e ele acessaria o vento. Mas ali Jesus não estava mais naquele barco, Jesus estava vendo eles, Jesus sabia do que estava acontecendo, mas eles não sabiam que Jesus estava prestes a acalmar o mar. Muitas das vezes a gente passa pela tempestade e a gente se sente assim, desamparado. Jesus está onde? Já orei, já clamei. E cadê Jesus nesse barco? Cadê Jesus para acalmar essa tempestade? Mas tem um tempo. Não tem tempestade, meus irmãos, a vida inteira. A tempestade tem que cessar no momento que Jesus mandar acalmar. E Ele não perde o controle de nada. Falamos tantas vezes, o Senhor não perde controle, o Senhor não perde controle. Alguém pede oração e você fala, Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, mas todos os momentos que passamos por tempestade, nos sentimos só e que Deus perdeu o controle. Infelizmente, não é assim? E Pedro chegou quando viu Jesus vindo, lógico, ele se apavorou, porque, irmãos, naquela região tinha um vento. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e fala que ainda hoje, mesmo com barco a motores, quando está
tem tempestade nessa região, quando tem vento nessa região, nenhuma embarcação é autorizada a sair, porque é terrível. O momento é terrível, mesmo com toda estrutura hoje de embarcação, imagina naquela época, né? E os discípulos ali, eu acredito que eles só estavam esperando a morte, né? Vamos ser engolidos por essa tempestade, vamos afundar. E Jesus vendo aquela situação, e talvez vendo que os discípulos já estavam entregando as forças ali, já não tinham mais forças, Jesus vem andando pelas águas, e, na vez dos discípulos entender que era Jesus, eles conheciam Jesus que acalmou a tempestade, que estava no barco, dormindo, junto com eles. Mas não que um Jesus que estava tão longe e que estava vindo ao encontro deles daquela forma. E eles gritaram, é um fantasma. É como você, quando está passando por uma situação... Eu passei por uma situação uma vez que o Augusto teve uma reação, meu filho teve outra e eu tive outra. A gente estava vindo na estrada, eu morava lá embaixo ainda, e o Augusto viu que... Não, um carro nos cortou, emparelhou, depois cortou, foi à frente e parou. Quando parou, o Augusto foi e falou assim, é um assalto. Deu ré. Olha, irmãos, deu ré, o cara desceu, mostrou a arma e atirou. Quando ele atirou, o Augusto só ré, até achar um lugar para fazer o cavalinho, deu um cavalinho de pau e voltou. Nisso, meu filho deitou e Augusto também abaixou. Eu não, eu entreguei o meu corpo, minha alma para o Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu cheguei a abrir a porta do carro. Cada um tem uma reação diante da tempestade. A minha foi o quê? Eu estava vindo da igreja, eu estava bem com o Senhor, eu estaria daqui a pouco nos braços do Pai. Não que eu quisesse estar naquele momento, mas foi o meu desespero. Eu não tive reação. E Augusto falava, abaixa, 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 e eu não conseguia abaixar. Eu estava totalmente paralisada diante daquele momento. E eu acredito que os discípulos também estavam paralisados, apavorados, mesmo caminhando com Jesus, vendo milagres, vendo tudo o que estava acontecendo, crendo que ele era o Filho de Deus, que ele estava ali. O pessoal muito maravilhado, quando teve a multiplicação dos pães, o pessoal ali falando, esse é o rei, vamos colocar ele como rei, ele é o nosso rei, Jesus não é a hora, e saiu, se afastou daquele povo. Então, todo mundo tinha ciência que Jesus era ali, Filho de Deus, mas, quando você passa na tempestade, você, às vezes, se paralisa, você, às vezes, desiste, você, às vezes, quer desistir, né? Você quer desistir, você quer morrer para ser mais rápido. Tira logo minha vida, né, com menos dor possível e vou partir para o Senhor. Aí Pedro, vendo aquela situação, vendo que Jesus fala aqui no verso 27, Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí Pedro falou assim, agora eu também quero experimentar essa maravilha de andar sobre as águas. E ali Pedro foi e pediu para Jesus para também andar, ir ao encontro dele. E ali Pedro foi, gente, acho que o pior Pedro já tinha feito. Deu o primeiro passo, se colocou e andou, né, nas águas, mas Pedro olhou, Pedro sentiu o vento, Pedro sentiu medo, e ali Pedro começou a afundar. Irmãos, você não vê semelhança com o que às vezes você passa? Você entra dentro de uma tempestade em alguma área da sua vida,
E no começo, vamos citar aqui a enfermidade. Aí o médico chega e fala assim, olha, você está com isso, você está com aquilo, e você fala assim, não, eu tenho um Deus que cura, o médico dos médicos está comigo, e você começa ali, não, vou fazer esse tratamento, mas eu creio que Deus vai curar. Mas, com o passar do tempo, a enfermidade avançando, eu citei a enfermidade, mas pode ser outra coisa, você começa já a achar que Deus não está naquela coisa. Já levando a minha vida salva, já está bom, mas Deus quer que você tenha fé para a cura. Deus quer curar a sua vida, a sua enfermidade. Assim também, você dá o primeiro passo de confiança, não, Deus vai salvar lá meu filho, Deus vai salvar meu marido, Deus vai... Não tem nada impossível para Deus. Você começa a falar, orar ao Senhor, não tem nada impossível, Senhor, eu creio. Mas, com o passar do tempo, aquilo não vai se realizando, não está na hora de se realizar, Deus vai realizar. Você até tem confiança, mas aí vai começando a ficar fraco. Muitas das vezes até se distancia de Deus. Esse negócio de ser crente não é para mim. Esse negócio, não. Quando eu estava lá no mundo era mais fácil, as coisas aconteciam, mas hoje eu estou na igreja, parece que tudo é mais difícil, a afronta é maior, a dificuldade parece que é maior. Não, isso não é para mim. Não, né? Deus não quer. Irmão, tá bom. Sabe? O Senhor fala que basta a graça dele. Paulo viveu lá com um espinho na carne. Por que eu não vou viver com o meu espinho na carne? E vai amolecendo, vai sendo realmente como Pedro, homem de pequena fé. E é isso que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quantas vezes você falou que ia cessar esse vento na sua vida e não cessou. E hoje, como você se encontra diante de tanta luta? Às vezes, a luta, irmãos, vem de em vários setores, em várias coisas na nossa vida, né? Às vezes, você está passando luta com o filho, você está passando luta financeira, você está passando luta lá no trabalho, e você fala assim, que tempestade é essa em todas as áreas da minha vida, eu não aguento mais, é só notícia ruim. Mas você saiba que o Senhor está contigo. Ele fala, olha, próximo à morte dele, né? E ali, ele tinha 3 anos, irmãos, 3 anos para botar aqueles discípulos para andar, né? Para depois fazer o que eles fizeram, né? Para abrir a igreja, para chegar nos dias de hoje. O Jesus tinha que fazer um intensivão com aqueles discípulos. E deve ter sido uma tempestade muito braba. Os discípulos passaram por tudo de uma vez só, para que eles pudessem ser o homem que eles foram, para que eles pudessem pregar o Evangelho. E assim não é diferente na nossa vida. Nós passamos essas lutas, esses momentos ruins, para que possamos o quê? Pregar a palavra do Senhor, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Não se prega a palavra só quando sobe aqui e abre a Bíblia. Você prega a sua palavra lá na sua casa, para o seu vizinho, que olha, vê tudo, como ela vai sobreviver dessa vez. Como ela vai fazer com isso. Para a sua família. Às vezes a sua família chega e fala assim, possível, ela deve ter sangue de barata, porque está passando por isso tudo e não reclama, não fala nada. Irmãos, a melhor coisa, às vezes, é você ficar calada. A melhor coisa, às vezes, é você só deixar o Senhor se apresentar para os seus inimigos. Porque, muitas das vezes, nós falamos demais, agimos incorreto e deixamos o Senhor... Porque, quando você age, Deus para.
Deixa minha filha aprender que é eu que tenho que fazer por ela. E muitas das vezes nós tomamos a direção. E não é dessa forma que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você realmente entenda que Ele é o Deus que te sustenta, em qualquer área da sua vida. Não tem impossível para Deus em área nenhuma da sua vida. Não tem. Não tem tempestade que Ele não possa acessar na sua vida. Mas tem um tempo de aprendizado de você com Ele. Você entender que é Ele. Não é sobre você, mas é sobre Ele na sua vida. E não adianta que ninguém não tem dinheiro para amenizar, não tem condição nenhuma, não tem força nenhuma, porque quando você acha que a força é do seu braço, Deus não age na sua vida. Não tem super-homem, super-mulher. E olha, que Deus trabalha muito na vida da mulher, tá? Porque para segurar a nossa língua, só Ele. Porque a mulher não é a força do braço, é a força da língua. Ah, é? Calma aí que eu vou resolver isso. Vou falar isso, isso e isso. E Deus não quer isso de você. Ele diz, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Ele passou por todas as coisas para provar que você pode nele. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele fala, não através mais de... ele fala através do sacerdote, sim, mas ele não fala somente com o sacerdote, ele fala com você. E muitas das vezes a gente escuta, não vai, não faça. Mas a gente deixa a nossa carne falar mais alto. A gente deixa a tristeza falar mais alto. A gente deixa o medo tomar conta, como estava tomando conta ali daqueles discípulos. E ali Pedro olhou para a sua fraqueza humana. E Pedro já tinha dado o primeiro passo. Pedro já estava em cima das águas. Talvez você fale assim, mas era só caminhar. Mas Pedro tirou o foco de Jesus. Às vezes, na sua tempestade, você tira o foco de Jesus. Você olha para a sua humanidade, você olha para a sua fraqueza, você olha para aquilo que o inimigo quer que você olhe. Isso aí já é a batalha vencida. Vencida, irmão. Foi a batalha que o Senhor venceu para você ter vida eterna. Não tem nada que possa te atrapalhar, só você mesmo. E muitas das vezes, nós que cremos que nós somos salvos e ninguém pode tirar a nossa salvação, somos eleitos, somos chamados, mas muitos têm saído da presença do Senhor. Eu falei isso na outra pregação. Muitos têm saído, sofrido, deixado o diabo fazer miséria com a vida dele, pintar, para ele só entender isso no leito da morte. Quantos? Mas não, eu e você entendemos isso, que o Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor está contigo. Não tem tempestade nenhuma que possa parar o povo de Deus. Não tem situação que se levante. Não tem tentativa do inimigo para fechar as portas. Por mais que ele tente, ele não fecha a porta da tua casa, ele não fecha a porta do teu emprego. Quando a porta é fechada, é porque Deus tem outra melhor para te dar. E quando você entende isso, não é que você tenha sangue de barata, mas é que você entende que você está nele. Jó passou por muitas coisas, mas Jó entendeu que o Redentor dele vive e, por certo, se levantará. E é assim na nossa vida. Não é fácil, mas precisamos ter o quê? Dar o primeiro passo. O primeiro passo é o passo de fé. É difícil? É. Às vezes damos o primeiro passo? Damos. Mas no meio da caminhada nós recuamos. Mas quando entendemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas,
da nossa vida, da vida da igreja. Às vezes a gente está aqui e fala assim, meu Deus, estou fazendo essa conferência. Na conferência mesmo, a gente sempre, né, quando a gente está preparando a conferência, a gente fica com medo, a gente fica com receio de não dar certo, mas não tem nada a ver com nós, com a nossa vida. Tem a ver com o Senhor. É o Senhor que prepara. Mas o medo vem. É o que eu quero te deixar claro nessa manhã, que o medo pode vir até você. Você só não pode ficar no medo. Paralisar. Recuar. Ou, muitas das vezes, murmurar. Falar, não. Deus trabalha na vida da irmã, mas não trabalha na minha do mesmo jeito. Irmãos, Deus trabalha na vida de cada um que abre o seu coração para ele trabalhar. Deus trabalha poderosamente na vida daquele que crê. Porque nós não vivemos pelo que nós temos visto, pela situação. Pela situação que você vive hoje, às vezes você vive e fala assim, irmã, você fala isso, é muito fácil, porque as coisas estão bem para você, mas para mim... Mas fé é isso. É não viver por vista, mas por crer. Eu creio que a situação que eu vivo hoje pode cessar a qualquer momento com a palavra do Senhor. Cessa. Assim como você entra, de repente, numa situação, você acorda de manhã, está tudo muito bem, mas à tarde, às vezes, dá uma embolada, você recebe uma notícia muito triste, e começa as coisas ficar muito enrolada, muito, muito difícil. Você começa, meu Deus. Mas você saiba que o Deus está ou dentro do barco, ou fora, tomando conta, e, por certo, Ele vai fazer cessar. E a grandeza de Deus na nossa vida, irmãos, o controle do Senhor na nossa vida. Por várias vezes na minha vida, eu me senti perdida. Por várias vezes eu falei, Senhor, eu falo, e as pessoas se encontram, mudam de posição, as coisas acontecem, mas na minha vida ainda não aconteceu. É difícil, sabe? Às vezes você ensina o teu filho o caminho que deve andar, mas, no final, ele vai andar sozinho, com as suas pernas. As experiências que o meu marido tem, que meu filho tem, que eu tenho, cada um vive as suas experiências. Cada um tem a sua força. Cada um tem o seu tempo. Né? Hoje, pela manhã, eu ouvi de uma pessoa falando assim, isso não é para mim, subir no púlpito e pregar. Mas, quando eu tinha 10 anos, eu fiz isso, mas nunca mais eu consegui fazer. Eu falei assim, então, já é. Eu não tenho esse chamado. Tem sim, que com 10 anos você fez. Então, você tem esse chamado. Né? Com 10 anos eu estava lá no mundo, e com 20 e poucos anos ainda estava lá no mundo. E eu me acho capaz? Não sou capaz. Eu não subo aqui na minha força. Se eu subir aqui na minha força... E tem um entendimento que não é a minha palavra, mas sim o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Ela sai de uma forma, o Espírito Santo trabalha conforme você precisa. Aí eu falei assim, não, arruma outra desculpa, porque não é desculpa. Porque todos nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, ou no púlpito, ou lá fora, ou com a sua vida, você tem que pregar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É pregar que Deus morreu por mim, por você. Ele vive, Ele reina, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós sabemos que para o diabo não tem mais jeito. Né? Eu ouvi falar que tem
visões aí, igrejas ou pessoas que acham que ainda vai ter salvação para o diabo. Não, acabou. E ele sabe que para os escolhidos, ele não tem força. Ele não vai ter poder. Ele não pode tirar ninguém das mãos do Senhor se você é escolhido dele. Se você é uma pessoa eleita. Mas ele vai atormentar a tua vida. Ele vai fazer o que ele puder para te entristecer, para te parar, para roubar, né, a tua alegria. Ele vai fazer. Ele não perde nada, irmãos. Ele já está derrotado. Agora, você que não pode estar derrotada, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Paulo fala que tudo posso, né, naquele que me fortalece. Às vezes você fala isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas na hora da luta, você acha que você pode? Você lembra que você tudo pode naquele que fortalece? Ou você só fala isso para as coisas boas que acontecem? Porque na vida do crente, assim, acontece coisas maravilhosas e acontece também coisas difíceis, ruins, né? Tem perca, tem portas que se fecham, tem afronta, e muitas das vezes vem da sua própria família. Sabe por quê? A afronta do colega, do amigo, até mesmo, às vezes, na igreja, você pode mudar de igreja. Você pode nunca mais olhar na cara do amigo, mas é a afronta daquele que está junto com você, que é teu sangue. Esse você não pode botar... Alguém pode jogar a família fora? Não. Você tem que viver com aquilo, né? E o inimigo usa mesmo, aquele que possa te atingir mais. Ele usa. Para quê? Porque você está indo. Você larga a tua casa, um pleno domingo, você podia estar fazendo o teu almoço para a tua família, você deixa teu marido aí, você deixa teu filho, e tu está indo lá para a igreja, e eu não vejo nada acontecer na tua vida. Que não nada acontece na minha vida? A minha vida é bênção. A sua vida é bênção, irmãos. Você está escolhendo a melhor parte, que é estar ouvindo a palavra do Senhor. É viver para Cristo. Eu não vivo somente para a minha família, eu vivo para Cristo. A minha família é cuidada por Cristo. Eu não preciso correr atrás de filho. Eu não preciso correr atrás de família. Não que eu não precise estar por perto e, se precisar, eu vou estar fazendo o que eu tenho que fazer. Mas eu sei que na vida deles é Cristo. Quem convence o homem do pecado não é pai nem mãe, nem muito menos esposa, nem muito menos marido. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, que trabalha poderosamente na tua vida. Aquele que, às vezes, é o pior, é o que mais é usado por Deus depois que Deus trabalha. Eu sou uma pessoa que era um improvável. Eu jamais imaginei que eu poderia estar aqui hoje. Eu até falava que um dia eu viria, mas quando eu tivesse velha, quando eu tivesse com uma bengala, porque eu queria curtir o mundo, eu queria curtir a vida. A vida você só tem aqui dentro, na igreja, na presença do Senhor. O mundo te mostra muita coisa, muitas possibilidades. Mas a única que te traz alegria, que preenche o vazio da tua alma, é Cristo. Não tem outra. E se não teve isso para você, se hoje eu estou aqui, eu não pretendia estar, ou com a idade que eu tenho hoje. Por quê? Eu não sou dona da minha vontade. Eu não sou dona do meu querer. Mas sim Cristo. Ele falou, não, eu te quero agora. E Ele trabalhou no meu coração quando eu vim para Cristo, irmãos.
Foi a melhor coisa. E, olha, eu falo para você, não precisaria ter passado por tanta luta e tanta dor. Aí você acha que o vento, a tempestade vem, e eu vou falar, não, vou pular do barco, vou sair, não quero mais a presença do Senhor? Não. De jeito nenhum. Eu quero sim a presença dele, porque eu posso nele. Eu não posso na minha força, eu posso nele. Eu só suporto se ele estiver comigo. Por isso você vê tanta gente perdida, tanta gente sofrendo, se entregando às drogas, se entregando às bebidas, à prostituição, porque ela não entende que ela não pode sozinha, só Cristo que pode fazer com que ela consiga. E quando às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, levei meu filho e internei na clínica. Aí eu pergunto assim, e ele queria? Não, levei à força. Eu já soube de pessoas que levou o filho amarrado naquela camisa de força. No desespero do pai e da mãe, né? Mas ele só consegue a libertação, irmãos, se ele entender que ele precisa. Você só consegue alcançar estar aqui na presença do Senhor quando você consegue entender que você é pecador e você precisa. Jesus morreu por todos. Para os seus. Porque muitos não vão querer. Infelizmente. Bom seria se todos quisessem. Mas muitos estão aprisionados e realmente totalmente entregues na mão de Satanás. Mas a igreja, ela tem o dever, é aquela missão, né? Eu tenho uma missão de pregar o evangelho para todos. E crer que Deus pode trazer qualquer pessoa para a presença dele e mudar qualquer situação. Aí você fala, mas eu vim para a presença do Senhor, mas está difícil, irmã. Está difícil me manter. Está difícil eu continuar. Continue, irmãos. É perseverança. Aquele que perseverar, alcançará. É isso. Enquanto Cristo não nos resgatar, vai ter dias bons e dias ruins. Né? Para todos. Mas qual vai ser a sua postura diante disso? Você vai desistir? Às vezes você fala com uma pessoa, você não está mais indo à igreja. Irmãos, você não sabe como está a luta. Se você soubesse, eu sei que se a luta está difícil, mais difícil ainda se você ficar em casa. Se quer vitória, venha para os pés do Senhor. Ana não tinha nada. Cara, se eu estivesse no lugar de Ana, jamais eu iria com aquela mulher do meu lado. Ponto. Não ia. Uma mulher esfregando na minha cara que ela podia ter filho e eu não, por mais que eu fosse a escolhida do meu marido. Primeiro que hoje, né, graças a Deus, não tem mais isso. Ele só tem que ser homem de uma mulher só. Mas, naquela época, que era, né, possível, eu não ia com aquela mulher de jeito nenhum. Eu falei assim, ou eu vou antes, ou eu vou depois. Porque se eu for com essa mulher, eu vou matar essa mulher no caminho. Isso aí era eu, agindo eu. Né? Nas minhas forças, com a minha língua. Mas Ana não. Ana suportou aquilo tudo. Chegou diante do altar e derramou todo o seu desespero nos pés do Senhor. Mas, como sempre a prova tem que ser, como o fogo tem que aquecer mais um pouquinho, né? A fornalha tem que aquecer mais um pouquinho. Chega o sacerdote e fala que Ana estava bêbada. E ela ali naquele desespero todo. Talvez você respondesse, né? Eu não devia nem estar aqui. O Senhor não está nem aí comigo. O Senhor nem procurou saber do como eu estava. E Ana, não.
e contou para ele. E ali ela saiu debaixo de uma promessa. Todos aqueles que estão na presença do Senhor têm promessa. Você está debaixo de uma promessa. Você não está sozinho. Você está debaixo de uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus não é somente a vida eterna, que já era o bastante para a nossa vida. Mas o Senhor nos promete dias melhores, dias de vitórias. Fala que Ele está vendo, não temas, porque eu sou contigo. E é assim que o crente tem que estar, irmãos, confiando num Deus que serve, num Deus que acalma a tempestade, num Deus que está no barco ou fora do barco, mas Ele está presente na tua vida e Ele te fortalece. Essa é a palavra que eu deixo nessa manhã para você. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu passo. Eu não sei o que eu vou passar amanhã, mas eu sei o que eu estou passando hoje. Mas eu sei que meu Deus vive e, por certo, Ele se levantará e me dará a minha vitória. É essa a certeza do crente. Ainda que você passe anos nessa tempestade, mas você sabe que Deus acalma o mar e, por certo, vai acalmar a tempestade da sua vida. Seja fiel ao Senhor, não só no dia de bonança, só no dia bom. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo. Não viva somente vou crer naquilo que eu vejo, ou naquilo que eu acho que eu posso alcançar com a minha força. Creia no impossível. Porque Deus é o Deus do impossível. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Talvez você, analisando aí, você fale assim, irmã, mas isso que eu estou vivendo é impossível. Não é impossível para Deus. É impossível para você sozinho. Mas para você, com Deus, não é impossível. E essa palavra que eu vou deixar aqui, agora eu estou aprendendo a pregar igual a André, rapidinho. A palavra que eu vou deixar para você nessa manhã. A impossibilidade está no ser humano, não está em Deus. A impossibilidade está no ser humano, não em Deus. Então, não bota limite para Deus realizar na sua vida. Amém?